Ok, então beleza, então tá gravando. Certo, para começar, antes de mais nada, eu quero confirmar que todo mundo assistiu ao menos uma vez, ao menos há um tempo atrás, aquele vídeo do canal da M0 sobre MOL. Todo mundo viu pelo menos uma vez aquele vídeo? Esse silêncio me incomoda. Meu Deus, a galera não viu, não. Ok, então a aula de hoje vai ser um pouco problemática. É sério que vocês não viram? Eu achei que alguns de vocês tinham visto. Ok, então. Eu vi, só que faz muito tempo. Se viu, viu. Mas Beleza. é. Compartilhar a tela aqui. Compartilhar. Agora pegar aqui o progresso. Lembrando que quando eu estou no modo de compartilhar a tela, fica mais difícil para eu olhar o chat. Então. Não. Deixa eu abrir ele aqui. Pronto. Acho que vai dar. Que merda é essa que eu estou fazendo mesmo? Pronto, acho que agora tá flezinho. Beleza, galera. É o seguinte. Eu preciso que vocês engajem. Teve 2 semanas para assistirem aquele vídeo. Eu não estou falando de tabela periódica, não, tá? Estou falando de MOL, que eu mandei, eu mandei 2 vezes no grupo, sendo que uma delas já faz um tempão, a outra foi mais recente. Então, assim, um vídeo longo, mas me esforcei para deixar ele divertido, para que prendesse você, para que você não ficasse com vontade de fazer outra coisa enquanto estivesse assistindo, e que é um vídeo super importante para o que a gente vai ver hoje. Então, se você está vendo depois pelo YouTube, pausa, vai ver o vídeo lá no canal da M0 primeiro, depois você volta aqui para prosseguir com essa aula de hoje, que vai ficar tudo muito mais claro, tudo muito mais fácil de absorver. Para a galera que está no ao vivo aqui, vamos embora. Oi? Show. E aí? Vamos lá. Deixa eu fazer a pergunta aqui, que é para você saber responder. O que é MOL? Seria a massa molar de alguma coisa? A massa molar tem a ver com MOL, mas a pergunta aqui ela é um pouco mais básica. E quando eu digo básica, eu não estou falando de fácil. A pergunta ela realmente é menos fácil do que isso, apesar de ser mais básica. Ou seja, é um negócio no cerne. Eu preciso que você entenda o que é MOL. É por isso que eu estou perguntando o que é. Eu não estou perguntando quanto vale, eu não estou perguntando como usa, que essas coisas todas você aprende na escola. Quanto vale um MOL? 6,02 vezes 10 a 23. Massa. Como é que usa? Aí faz a regrinha de 3 lá. Eu quero saber o que é MOL. Molécula? Não? Uma molécula é uma molécula. Uma molécula é quando você tem átomos estáveis. Por exemplo, você pega o carbono na tabela periódica, ele tem 4 elétrons na última camada. Ele não está estável. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Ele também não está estável. Mas quando você pega o CO2, isso aqui, ó, nesse formato, o carbono está estável e os oxigênios também o estão. Porque o carbono está ligado a 2 oxigênios, cada oxigênio está pegando 2 eletrõezinhos do carbono, ó. Carbono cede entre aspas, né, porque é covalente a ligação, para esse oxigênio e para esse outro oxigênio aqui agora. O carbono aqui está com quantos elétrons na última camada? Bora, comigo aqui, vamos lá. Fica esperando o outro responder, não, responde. Calma. O senhor quer saber quantos elétrons tem o carbono ou quanto ele tem agora que ele está fazendo ligação com o Quanto oxigênio? ele tem agora que ele está fazendo a ligação. O carbono normal tem 4. Quanto? 8. Não, 0. Pensa aí, por que 0? Porque ele doou pro oxigênio. Justo. A ligação é covalente, assim, doar, eu entendi o que você falou, mas a gente vai ter que tomar um pouco. A gente, e eu estou dizendo, inclusive, eu mesmo, tá?
porque eu faço esses errinhos o tempo todo. A gente vai ter que tomar um pouco mais cuidado com a linguagem científica aqui, com a linguagem química. Não é que ele doa os elétrons. Se ele doasse, seria ligação iônica. Lembra disso? Que é quando você cede o elétron para o outro pega e tal. Aqui é uma Sim. ligação covalente, só que ela é uma ligação covalente polar. Os elétrons ficam mais próximos do oxigênio. Carbono é 4A, oxigênio é 6. Oxigênio puxa, carbono nem puxa nem empurra. Então, ó, ele está, entre aspas, perdendo esses 2 elétrons aqui para o oxigênio e esses outros 2 para o outro oxigênio. O carbono em si fica com 0, esse oxigênio fica com 8, esse oxigênio fica com 8. Todo mundo estável. Então, ó, isso aqui é um átomo, isso aqui é um átomo. Isso aqui é um átomo, isso aqui é um átomo, isso aqui é um átomo, isso é uma molécula. Beleza? Ô, Trigueiro, e por que fica 0? Na verdade, fica 8, não fica 0, né? Porque a ligação é covalente. Deixa eu desenhar aqui a ligação para ficar mais simples. Então, você tem aqui o carbono. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4 elétrons. Aí você tem o oxigênio da esquerda, que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. E você vai ter o oxigênio da direita, que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Aí, se você for analisar o carbono, quantos elétrons tem o carbono aqui na última camada? 8, né não? 8, sim. Beleza. Aí, se você for analisar o oxigênio, 8 também. E se você for analisar o outro oxigênio, 8 também. Por que eu disse 0? Porque, na real mesmo, eu preciso que você entenda que essa ligação aqui e essa outra ligação aqui, elas são covalentes, porém polares. Ou seja, elas não estão no meio entre o carbono e o oxigênio. Elas estão mais para o lado do oxigênio. Então, é como se o oxigênio ficasse negativo por ter recebido elétrons e o carbono ficasse um pouco positivo por ter perdido esses elétrons. Ele não perde, mas os elétrons se afastam dele. Compreende? Aham. Yes. Beleza. Então, mais uma vez, o carbono não tem 0 elétrons aqui, ele tem 8. Mas a polaridade dele, a carga dele, é tal que se ele tivesse perdido esses elétrons. Beleza? De uma forma ou de outra, ele está estável. Tanto com 8 quanto com 0, ele estaria estável. Beleza. Então, molécula é quando você tem átomos estáveis. E mol. Alguém que tenha assistido aquela aula ou que não tenha assistido aquela aula do YouTube, por favor, me explica aí. Me fala, o que é mol? Não sei, eu vejo como uma quantidade de matéria. Pronto. É isso. Mas por que não seria molécula, então? Porque molécula também não seria uma quantidade de matéria, uma pequena quantidade de matéria? O que é um grão de areia? Matéria. O que é uma dezena? Hum? 10 unidades. Quantidade. É uma quantidade que equivale a 10. Então, vamos lá. Você não pode me dizer que um mol é molécula, porque molécula é matéria, assim como o grão de areia é matéria. Um mol é quantidade. Como assim, professor? Se eu pegar, por exemplo, uma dezena. Se eu pegar dezena. O que é dezena? É o nome de um número. Que número é esse? 10. Se eu pegar dúzia. Perdi nada. A internet deu uma travada e agora tu caiu. Ok. Se eu pegar dúzia. Dúzia é o nome de um número. Que número é esse? 12. Como assim nome de um número? Eu posso dizer 12 cadeiras, ou eu posso dizer uma dúzia de cadeiras, não posso não? Pode. Posso. Colabora comigo aí, galera. Vai respondendo aqui para eu não me sentir solitário dando aula. Eu posso dizer 3 dúzias de Pode. cadeiras. Quanto vale 3 dúzias de cadeira? 36. As 12 mais 36 12. cadeiras.
Cadeiras. Então, em vez de eu usar o número 12, eu estou usando a palavra dúzia. E cada dúzia vale 12. 3 dúzias serão, então, 36. Até aqui, alguma bronca? Não. Não, beleza. Aí eu posso usar também centena. E centena também é o nome de um número. Que número é esse? 100. 100. Eu posso usar, sei lá, 14 centenas. 14 centenas equivale a quanto? 1.400. 1.400. Agora, 1.400 o quê? E aí? Vou ficar esperando. Seria 1.400. tipo 1.400 unidades? Sim, 1.400 unidades. De quê? Perfeito, mas de quê? De algo, de alguma coisa. Do que eu estiver contando. Presta atenção aqui, galera. Essa parte até agora parece besteira, mas mais para frente, talvez vocês não se confundam, espero que não, mas é histórico dos alunos se confundirem nisso, beleza? Isso aqui, ó, eu posso contar 3 dúzias de cadeira, mas eu posso contar 3 dúzias de, sei lá, churrasco. Eu posso contar 3 dúzias de barcos. Eu posso contar 3 dúzias do que eu quiser. Isso aqui é só um número para contagem. O que eu estou contando, eu que decido. Dúzia não serve só para contar ovos, certo? Dezena não serve só para contar idade. Não, isso aqui é só um número de contagem. O que eu estou contando, eu que decido. E aí a gente pode ter também mol. Mol é o nome de um número. Que número é esse? 602 sextilhões. 6,02 vezes 10 a 23. Ô, professor, tô muito triste aqui porque na hora que o senhor ia falar, a minha internet caiu. Eu tive que passar rotear o celular da minha mãe agora, professor, Eu vi tá quando tu caiu, oscilando por conta notei. desse chuva. Tá registrado no YouTube aí o momento que tu caiu. Eu fiquei todo triste também. Que saco, o senhor falou o quê? Isso aqui que tá no quadro, ó, vê. A dezena é o nome do número 10. Dúzia é o nome do número 12. Centena é o nome do número 100. E aí eu posso, em vez de contar de 1 em 1, eu posso contar de 100 em 100. Aqui, ó, 14 centenas. Eu contei 14 vezes o número 100. Isso dá 1.400. Posso contar de 12 em 12. Contei 3 dúzias. Então dá 36. Em vez de eu contar de 1 em 1, eu posso contar em blocos cujo nome eu batizei. Se eu contar de 12 em 12, cada bloco desse, o nome é dúzia. Se eu contar de 10 em 10, cada bloco, o nome é dezena. De 100 em 100, cada bloco, o nome é centena. Mas se eu contar de 602 sextilhões em 602 sextilhões, o nome é mol. Show. Show? Obrigada. Agora vamos lá. Se eu pedir para você contar a quantidade de planetas que tem no sistema solar, você vai contar de centena em centena? Não. Por quê? Por que não... Calma, peraí. Desse sistema solar não Esse precisa contar sistema de solar, do centena. nosso sistema solar. Sim, acho que não precisa. Não precisa. Por quê? Eu quero essa reflexão. Por que não precisa contar de centena em Porque, centena? porque são pequenas quantidades, Justo. Perfeito. menos de 100. Você usaria centena para coisas que você quer contar muito, que tem muito. Por exemplo, habitantes de Recife. Você pode contar de centena em centena, não pode não? Pode. Recife deve ter, sei lá, 2 milhões de habitantes, alguma coisa assim, 1.800. Aí você conta de centena em centena. Por quê? Porque tem muito. Então, você contar de centena em centena é plausível. Tá todo mundo me acompanhando aqui nesse raciocínio? Uhum. Yes. Beleza. Se eu lhe der um trecho de uma praia, um trecho de 100 metros, assim, corrido, de areia, e pedir para você contar os grãos de areia que tem nesse trecho, você vai contar de dezena em dezena? Não. De dúzia em dúzia? Não, Por quê? claro que não. Por quê? Porque é muito pequeno.
Porque o É. bloco é muito pequeno. Demoraria muito para você contar a parada toda, não é isso? Yes. Você precisa de blocos maiores para englobar uma quantidade que fique plausível. Até aqui, tá todo mundo comigo ainda? Sim. Uhum. Agora, a gente vai para o abstrato. Giovana botou um emojizinho aí de aniversário. Feliz aniversário, Giovana. Meu Deus. Agora a gente vai para o abstrato, tá, galera? Pega essa mesma noção, que ainda está meio fluida, a gente vai complicar, então talvez isso se esvaia. Mas aí você tira dúvida comigo, beleza? Uma molécula, ela é muito pequenininha. Você concorda comigo que moléculas são pequenas? Sim. Aham. Ok. Agora, eu gosto de dar aula aqui porque tem tudo. Se precisar, tem alguma coisa. Eu quero contar, você consegue enxergar essa pontinha de grafite aqui que eu acabei de espichar ela bem muito? Uhum. Pronto. Sim. Se eu quiser contar quantos carbonos tem nessa pontinha de grafite aqui, eu vou usar dezena? Não. 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 Eu vou usar centena? Não. Não. Eu vou usar milhar? Não sei, provavelmente. Veja só, você acha que... Essa luz está muito amarela aqui. Eu estou incomodado que meu dedo fica amarelão. O mais amarelo. Agora. Você não tem noção de quantos átomos de carbono tem aqui. Mas é átomo para um cacete. É muito átomo. Então você vai usar mol. Veja que desses grupos que estão aí no quadro, mol é o grupamento maior. São 602 sextilhões. Isso aqui é coisa pra caramba. É muita coisa. Para você ter noção, ter curiosidade com isso assim, tipo, se você nascer aprendendo a contar e você contar 2 números por segundo e nunca parar de contar, você conta até dormindo, até comendo, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Durante 80 anos, e quando você morre aos 80, seu filho nasce contando por 80 anos, e quando ele morre, nasce outro, contando por 80 anos. Para contar de 0 até 1 mol, você levaria mais ou menos umas 100 gerações de gente contando. É um número muito grande. Então, você acha que isso aqui serve para contar coisas grandes ou pequenas? Grandes. Muito bem, pequenas. Não, professor. Coisas pequenas, muita quantidade. Verdade. Olha o nó aí na Entendi. cabeça. Eu entendi o seu erro. Você pensou em contar grandes quantidades, não é isso? Foi. E tá certo também. Mas você, para contar grandes quantidades, teoricamente, você está contando coisas pequenas, para o nosso plano médio, né? Então, mol a gente usa normalmente para contar átomos, para contar moléculas, certo? Mas lembra quando eu perguntei aqui, 14 centenas de quê? E você disse, do que eu estiver contando? Mol a mesma coisa. Eu posso contar um mol de planetas, se eu quiser. Posso ou não? Pode. Posso. Só é meio incomum. Seria o equivalente a você contar os grãos de areia do mar usando dezenas. Pode, mas não é bem aplicável. Tá todo mundo Só se comigo você aqui fosse- ainda? Só se Aham. você fosse contar Uhum. os planetas de outros universos. De outros universos não, né? Do universo que a gente tem já é suficiente. Mas de Não, outros de sistemas outras solares, galáxias. de outras galáxias. Isso. Isso. O universo que a gente tem, teoricamente, é infinito. Não sei se a gente já tem... Não, Exato. eu sei que a gente não tem 6 trilhões de planetas conhecidos ainda. Eu acho. Enfim, não tem essa informação, vamos deixar pra lá. Ok. Agora a gente vai começar a fazer conta com isso, tá, galera? Veja, para você que não assistiu a aula sobre mol da M0, eu preciso que você, depois que acabar essa aula aqui, você vá lá e assista. De preferência ainda hoje, enquanto essa aula de hoje aqui tá fresquinha, beleza? De novo, não estou fazendo isso para ganhar visualização. Se você quiser, eu posso lhe mandar o arquivo. Até porque 1 ou 2 visualizações não vai fazer diferença naquele vídeo, mas é para o seu entendimento mesmo. Foi um vídeo para o qual eu me esforcei muito. Você nunca viu mol desse jeito. Além de divertido, ele está bem elucidativo. Os comentários, a maioria lá é tipo, nossa, nunca pensei por esse jeito, assim, tal. Então, se faça esse favor, dê um trabalho danado para roteirizar,
didaticamente, pesquisar e tudo mais. Então, faça isso por você mesmo, para a gente poder entender mal. Essa aula vai ficar salva como a aula mais importante do ano de Química, no coisa do foco. Então, para você entender ela melhor, você precisa também acompanhar com aquele outro vídeo. E é, de fato, a aula mais importante. Mas vamos lá, vamos voltar para a nossa pontinha de grafite aqui. Eu quero saber quantos carbonos tem nessa ponta de grafite. Aí eu vou, tiro essa ponta aqui de grafite e boto numa balancinha. Uf, botei para pesar. Alguém me diz um número legal aí? 20. 20. Então, quando eu pesei, tinha lá 20 gramas de grafite. 20 gramas de grafite, certo? Aí tem uma parada que na aula lá da M0 você vai entender perfeitamente, que é o seguinte. O grafite normal, o carbono normal, na tabela periódica, qual é a massa do carbono? Quem lembra? Putz, calma. 6? 6 é o 12. número... 12. 12, isso. Ele pesa 12 U. Isso aqui é a massa de um carboninho, de um atominhozinho de carbono. Um atominhozinho de carbono. Você acha que é fácil da gente contar em 20 gramas de grafite? Grafite é só carbono, tá? Não. Não. A gente não consegue encarar isso lá. É muito, muito pequeno, certo? Só que o cara foi na balança de Avogadro, juntando grafite, juntando carbono, até que chega uma hora que ele vai ter 12 gramas. Grama é mais fácil da gente interpretar, né, não? Sim. Quantos átomos de carbono o cara precisou juntar para dar 12 gramas de carbono? 602. 6 trilhões. Ah, entendi. Ou seja, Porque o senhor pegou carbono... coisa de mol, né? Oi? O senhor Por pegou quê? coisa de mol, né? Mol. Alguém perguntou por quê? Por quê o quê? Alô? Por que é esse valor? Porque o cara foi contando. Veja, um atominho de carbono pesa 12 U. Na escala atômica. U é uma unidade de medida atômica. Mas quantos gramas pesa um atominho de carbono? Esqueça a aula de química. Olha aqui agora, olha nos meus olhos. Um atominho de carbono, ele é muito pequenininho. Você concorda comigo? Quantos gramas você acha que pesa um desse? É o valor do mol, é? Aí? Não. Esqueça que isso aqui é uma aula de química. Um átomo de carbono. Se pegar um atominho bem merdinha, se eu tirar um fio de cabelo meu e colocar na balança, você acha que pesa quanto? Quase nada. Quase nada. Agora, um fio de cabelo, ele é milhões de vezes mais pesado do que um átomo de carbono. Quanto você acha que pesa um átomo de carbono na balança da gente? Ué, nem Acho que pesa. nada. Menos que quase nada, né? Não? É quase nadissimamente quase nada mesmo. Então, para eu ter 12 gramas de carbono, eu preciso sair colocando mais um, sair colocando bem muitos carbonos para que a quantidade vá aumentando e a massa vá aumentando também o peso. A unha que a minha sobrinha pintou ainda está aqui. Meu Deus, Trigueiro. Pois é, jogador. Loucura. Tem um vídeo no canal da M0 que eu tô dando aula, eu não sei qual é o vídeo, bicho. Acho que é o top 5 filmes para passar no Enem, não sei. É que no meio eu olho assim, minha unha. Por isso que o senhor tava com a colorida no vídeo. Isso. Enfim, voltando para cá. O cara vai colocando outro carbono. Você concorda que quanto mais carbono ele vai colocando, mais a massa vai aumentando, mais a balança vai acusando massa? Sim. Beleza. Chega uma hora que a balança acusa 12 gramas, né não? Aí ele foi contar quantos carbonos tinha e tinha 602 sextilhões. Hidrogênio. Qual é a massa na tabela periódica de um hidrogênio? Um hidrogênio. U. Que é quando a gente está aferindo átomos, beleza?
E se eu juntar 602 sextilhões de hidrogênios? Qual é a massa? 10. 1 grama. 1 grama. Isso. Grama. Que agora já tem muitos, já pesa suficiente para a gente sentir, beleza? Mesma coisa para qualquer elemento. Se eu pegar aqui, tipo, enxofre, um atominhozinho pequenininho de enxofre, 32 U. Se eu pegar 602 sextilhões de enxofre, ou seja, 1 mol de enxofre, a massa vai ser 32 gramas. Lembra que 602 sextilhões a gente batizou de mol? Então, isso. Em vez de escrever 602 sextilhões de hidrogênio, eu posso escrever 1 mol de hidrogênio. Em vez de 602 sextilhões de carbono, eu posso escrever 1 mol de carbono. Um carboninho, 12 U. 1 mol de carbono, 12 gramas. Um hidrogêniozinho, 1 U. 1 mol de hidrogênios, 1 grama. Que já é um negócio de quantidade de tamanho suficiente que a gente possa pegar, aferir, trabalhar em laboratório. Todo mundo aqui comigo? Uhum. Beleza. E se eu tiver 4 mols de carbono? Vai pesar quanto? 36. 4 gramas. Oxi. Não, pera. Pera. Ué. Calma. 4 gramas. Não. Por que não? Você não está falando de hidrogênio, você está falando de carbono. Ah, tá. No caso, eu estou falando de carbono. Mas dá pra Tá. fazer um 23, 4 não é? moléculas. 4 mols de carbono. Rodrigueiro, Oi? não dá pra fazer uma regra de 3, Ah, 1 faça aí. mol para 12 gramas e 4 para X. É isso que eu quero que você faça. Quanto é X? 48. Ah, sim, entendi. É isso. 48 gramas. Se 1 mol de carbono Falei tem 38, massa eu 12 esqueci um. gramas, quando eu juntar 4 mols, a massa é 48. Alguma dificuldade nisso aqui? Não. Não. Beleza. E o contrário? E se eu tiver, por exemplo, 20 gramas de grafite, que, na verdade, o grafite, a gente sabe que ele é feito somente de carbono, tá? Isso aqui é uma fórmula própria. Carbono, 20 gramas de carbono. Vai ter quantos mols de carbono? X mols. O que é que a gente sabe? A gente sabe que 1 mol vai pesar 12 gramas. Ah, professor, mas como é que eu sei que 1 mol vai pesar 12 gramas? Isso aqui a gente vê depois. Primeiro eu quero que você entenda isso aqui. Você entende de onde veio isso aqui, esse 1 mol 12 gramas? Uhum. Vem de onde? Sim. Da massa do carbono. Vem da tabela periódica, da massa do carbono. Ah, O carbono é 12 U. Se eu juntar 1 mol, 12 gramas. Então tá aqui, ó. 1 mol de carbono, a massa molar do carbono é 12 gramas. Eu não posso dizer que um carbono pesa 12 gramas. Posso? Não. Por que não? Não só digo o que eu quero ouvir, não. Hã? Porque não faria sentido. Com o valor do mol. Perfeito. Um carbono, ele é muito pequenininho. Ele não pesa 12 gramas nem a pau. 1 mol de carbonos é que pesa 12 gramas. Então, eu posso dizer que 12 gramas é a massa molar do carbono. Massa molar é a massa de 1 mol. Você concorda comigo? Uhum. Outra Sim. coisa que eu posso dizer é que a massa do carbono é de 12 gramas por mol. 12 gramas por mol. Isso quer dizer que cada mol vai pesar 12 gramas. Faz sentido? Outra forma que você pode ver isso aqui é assim, ó. 12 gramas vezes mol elevado a menos 1. Elevar a menos 1, elevado a qualquer número negativo, quer dizer que esse cara está no denominador. Se eu tiver, por exemplo, x vezes y elevado a menos 4. Isso aqui é a mesma coisa de x dividido por y à quarta. O negativo no expoente quer dizer que ele está no denominador.
Beleza? Uhum. Beleza. Tô só dizendo, isso aqui é matemática, isso é outro professor. Mas enfim, é que isso aqui é a mesma coisa, ó. Grama vezes mol menos 1 é grama por mol. Dá no mesmo. O mol tá no denominador. Beleza, então isso aqui tudo posso assumir que está entendido, né? Né ou não é? Yes. Alright. E aí? Quantos mols de carbono eu vou ter naquele grafitezinho? Faça aí, por favor. 1,6? Vamos descobrir agora. Você vai fazer a regrinha de 3 aqui. Você vai ter que 12x é igual a 20. Logo, x é igual a 20 sobre 12, que é igual a 10 sobre 6, que é 5 terços. E 5 terços é 1,667. Isso mesmo. 1,67, vamos arredondar aqui. E aí, 1,67 o quê? Mols. Mols de carbono, muito bem. Mols de carbono. Mas veja, todo mundo entendeu aqui por que mols de carbono? Uhum. Alô, Sim, galera? Quem Eu não entendeu, diga aí. sim, sim. Entender a conta é muito mais fácil do que entender o que você está contando. É uma parada que eu vou elaborar já, mas eu já vou Minha deixar voz tá aqui. saindo. Hã? Minha voz tá saindo aí. Tá. Ah, então tá bom. Sei que estão saindo. Se você responder todas essas 3 perguntas aqui, depois de cada regra de 3, quando você estiver estudando, você aprende esse assunto muito, muito, muito mais rápido. Então, a gente acabou de fazer uma regra de 3, deu 1,67. 1,67 o quê? Mols. De quê? De carbono. Onde? Em 20 gramas de grafite. Lembra? Uhum. Pronto. Sim. Certo, mas o que eu quero saber não é quantos mols de carbono tinha. Eu quero saber quantos carbonos tem. E aí, o que é que eu faço? Simples. Cada mol não tem 6,02, a gente vai deixar esse 0,2 para lá, tá? 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. É ou não é? Sim. Não, pera, repita, calma. Cada mol, um mol é isso aqui, ó. Em vez de eu chamar de 602 Sim, sextilhões, eu chamo de 1 mol. E aí a gente acabou de descobrir que tem 1,67 mols. Ah, mas 1,67 mols dá quanto? São quantos carbonos? Cada mol tem 602 sextilhões de átomos. Quando a gente tiver 1,67 mols, a gente vai ter Y átomos. Aí você vai fazer a regrinha de 3 aqui, você vai ver que isso aqui é 1 inteiro mais 2 terços. 2 terços de 6 dá 4. Então você vai ter que Y é igual a 6 mais 4, que vai dar 10, vezes 10 a 23, que é a mesma coisa de 1 vezes 10 a 24. O quê? Não entendi essa conta. Moveu a Átomo. vida. Átomos. Só um minutinho. Deixa eu explicar a conta de novo. Isso aqui é só a regra de 3 mesmo. 1,67, 0,67 é 2 terços. Beleza? Chegou? Alô? Júlia. Será que a internet caiu? Acho que. Poxa. A internet deve ter caído de novo. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu explicar aqui que de toda forma ficar salvo. Se eu tiver um Minha net inteiro... caiu de novo. Aí, voltou, Júlia. Chegou? Eu não falei nada, eu fiquei esperando tu responder com a internet caindo. Voltou. É porque tá oscilando aqui, mas pode falar agora. Zero bronca. De toda forma, se tu perdeu qualquer coisinha assim, fica gravado no YouTube. Eu vou tentar não fazer tu assistir essa aula de novo só para pegar um pontinho ou outro, mas se precisar, tem esse Eu vou artifício aí assinar de também. novo de todo jeito. Tem formas melhores de estudar, mas, bom, de qualquer forma, para consulta, ela tá ali. Isso aqui é um inteiro. Se eu dividir um inteiro em 3 pedaços, aqui eu vou ter 0,33
0,33 e 0,33, aproximadamente, tá? Se eu pegar 2/3 disso aqui, dá aproximadamente 0,67, que é dízimo, né? 0,3333, 0,66. 0,67 é 2/3 de um inteiro. Aqui eu tenho 1,67. O que é 1,67? É um inteiro completo e 2/3 de outro inteiro. Beleza? Sim. Então eu vou multiplicar isso por 6. Um inteiro completo de 6. 6. E 2/3 de 6. 4. Se eu dividir 6 em 3 pedaços, vai ser 2, 2 e 2, para dar 6. Só que eu só quero 2/3, aí dá 4. Somando, Sim. 10. Uhum. Aí aqui, ó, por isso que deu 10 vezes 10 é 23. Só que aí eu movo a vírgula e aumento o expoente. Aí fica 1 vezes 10 é 24. Não, pera, como assim? Artifício matemático. 10 elevado a 23 significa 23 zeros. Depois de um 10. Eu vou fazer aqui com outro número, tá? Vamos pegar aqui que a gente tem 60. Trigueiro? Oi? Eu não entendi esse negócio de terço. Ah, isso aqui, né? No caso. Uhum. Isso aqui é só um artifício matemático para fazer conta. Se você preferir fazer a multiplicação dessa forma aqui, rola também. Eu prefiro É só fazer... vírgula embaixo de vírgula normal, né? Ah, por isso. Por isso que eu fiz, gente. Ah, Agora sim, entendi entendi. agora. Sério que vocês preferem? Ok. Eu acho muito mais claro fazer dessa forma aqui, tá ligado? Você entender que ponto 67 é 2/3 de alguma coisa. O Isso senhor é agiliza. doido. Veja, vão treinando esse tipo de coisa aí, tá? Crânio. Não, crânio não. Eu acho muito mais crânio quem faz do outro jeito, porque dá muito mais trabalho e leva muito mais tempo. Eu não sei se eu já comentei com Meu Deus, vocês, como mas, assim? bicho, quando um aluno meu traz a prova do Enem e eu vejo que tem aquelas contas assim, tipo 37 vezes 14. Aí tem lá 4 vezes 7, 28, passo 2, 4 vezes 3, 12, 2, 14. Aí não sei o quê, aí agora vai fazendo. Isso aqui é uma perda de tempo tão desgraçada. Tem formas muito mais rápidas de você fazer esse tipo de conta. E eu quero ter com vocês uma aula o quanto antes, só disso, só de formas rápidas de você fazer conta. Porque não só você ganha tempo na prova de matemática, como ela abre tua cabeça para outros entendimentos. Tudo que você coloca no teu cérebro, toda conexão que você faz te ajuda em várias outras coisas. O cérebro da gente é complexo assim. Absolutamente nenhum conhecimento é pontual. Nada que você aprende serve somente para aquilo. Tudo serve para várias outras coisas. E fazer conta rápida abre tua cabeça para várias coisas, tá? Então, quando eu faço conta desse tipo aqui, parece que dá mais trabalho, parece que é muito misterioso, mas é só no começo, tá? Eu peço que vocês abram o coração para tentar entender esse tipo de conta sempre que a gente for fazer. Bhaskara só serve para Bhaskara mesmo, viu? Nope. Eu sei que é meme, mas não é não. Quando você aprende Bhaskara, você visualiza várias coisas, inclusive de que existem dois resultados simétricos para uma conta, possivelmente. Aí já é uma paradinha. Exatamente. Não lembro mais o que eu estava... sim, aqui. Vamos lá. 60 vezes 10 ao cubo. O que é 60 vezes 10 ao cubo? É isso aqui, ó. É 60 com 3 zeros. Ou seja, 60 mil. Se eu mandar essa vírgula para cá, botar 6 vezes 10 à quarta. O que é 6 vezes 10 à quarta? É 6 com 4 zeros. Dá os mesmos 60 mil. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu tirei esse zero e joguei para o expoente. Dá no mesmo. Entende? Sim. Pronto. Aí foi só o que eu fiz aqui, ó. 10 vezes 10 é 23, é a mesma coisa de 1 vezes 10 é 24. O quê? Átomos. De quê? Alô? Calma, átomo. A gente tá fazendo essa questãozinha aqui, ó. Carbono. De carbono, onde? Meu Deus, velho. Não dá pra escutar, não, é? Eu tô falando aí. Agora deu. Não dava Não dando é, pra te escutar antes, bichinha. não. Falando carbono. Eu tava te ouvindo. Eu tava te ouvindo. Eu não tava não, velho. Desculpa.
Mas é isso aí, carbono. Onde? Ué? Ué, Por que tu tá falando mais? tu tá falando alguma coisa? Gente. Tô estudando. Se Giovana falar alguma coisa, eu vou falar. Giovana falou. Pronto, Pronto. obrigado. Beleza. Tá, aproveita e fala aí. Onde que a gente tem 10 a 24 átomos de carbono? Quando tem 1,67 mol? Isso, em 1,67 mols. A gente vai ter 10 vezes 24. 10 a 24 átomos de carbono. Ou seja, naquela ponta de grafite que tinha 20 gramas, a gente vai ter 10 a 24 átomos de carbono. Essa é a quantidade de átomos de carbono que a gente tem em 20 gramas de carbono grafite, naquela pontinha. Imagine se você fosse contar de 10 em 10. Ia demorar muito. Ia demorar para cacete. Posso pagar aqui? Tudinho? Uhum. Deve. Beleza. Antes da gente resolver questões, eu preciso que a gente entenda a diferença entre massa molar e massa normal mesmo. Veja, existem isótopos no mundo. O que são isótopos? Quem lembra? Ai, meu Deus. Poxa, gente, espera. Tem alguma coisa a ver com diferente? Sim, diferente e igual. Ah, Já falamos isso em uma aula anterior, tá? Acho que foi até online. Deve estar aí no foco, no canal do foco. Isótopo são átomos que têm o mesmo número de prótons. Isótono tem o mesmo número de nêutrons. Isóbaro tem a mesma massa. E isoeletrônicos têm o mesmo número de elétrons. Fechou? repetir, por favor. Vou repetir. Iso quer dizer igual. Então, isótopos tem P de prótons. Isótonos tem N de nêutrons. Isóbaro tem um acentozinho aqui, entendeu? Isóbaros tem A. Eita, tu já E- tinha dito isso, Trigueiro. Exatamente. Não tá saindo a minha voz para tu não, né? Tá. Eu falei Tá que tem isso sim. aqui, é só meme. Eu falei que tem isso aqui numa dessas aulas, já está no foco. E você tem isoeletrônicos, que eu não vou nem me dar o trabalho de dizer o que é. Isoeletrônicos, o número de elétrons. Beleza. Então, o que são isótopos? São dois elementos que têm o mesmo número de prótons, certo? Você tem um elemento X que tem 17 prótons e tem 18 nêutrons. E você tem outro elemento Y que tem 17 prótons e 20 nêutrons. O que é que eu posso dizer a respeito desses elementos? Tem duas coisas importantes que eu posso dizer a respeito deles. Que ele é isótopo. Sim. Eles são o quê? Ele é isótopos. São isótopos. Isótopos. Beleza. A primeira coisa relevante que eu tenho para dizer a respeito dele é que eles são isótopos. Mesmo número de prótons. Qual é a segunda coisa relevante que eu tenho a dizer a respeito deles dois? Não sei. A única coisa que eu identifiquei é que eles têm números Que eles diferentes de fazem neutros, mas eu ligação. não... Se eles têm o mesmo número de prótons, galera, é o mesmo elemento. Ah, é verdade, Oh, caramba. gente. Lembra disso? Das aulas Não. anteriores? Poxa vida. É o mesmo Sim. elemento. Que elemento é esse cara aqui? Ele é o cloro.
E que elemento é esse outro cara aqui? Também é o cloro. A diferença é que esse cloro aqui, qual é a massa dele? 35U. E esse cloro aqui, 37U. São cloros de massas diferentes, porque tem números de nêutrons diferentes. Lembra que a massa é prótons mais nêutrons? Está dentro do núcleo? Uhum. Beleza. Sim. O fato desse cara aqui ser mais pesado faz com que ele deixe de ser cloro? Não, continua sendo cloro. Só que ele é um cloro mais pesado. Beleza? Uhum. Ixi, a internet deu uma quebrada rocheda agora pra você. Esse de Júlia durou uns 15 segundos agora. Massa. Enfim, vamos voltar para cá. Deixa eu tirar isso aqui. Bom, presta atenção na continha que a gente vai fazer agora, antes da gente entrar em cálculos mais aprofundados de mol, tá? Se eu pegar na natureza só esse cloro aqui, só o cloro 35, e juntar 1 mol de cloro 35, qual é a massa que eu vou ter? Ô, gente. Massa? A 35 massa. 35 o quê? gramas. Gramas. Se o cloro pesa 35U, um atominho de cloro, quando eu juntar 1 mol de cloros, vai dar 35 gramas. Você concorda comigo? Uhum. Beleza. Mas se eu pegar 1 mol só de cloro 37, qual é a massa que eu vou ter? 37 gramas. 37 gramas. Ok. Aí eu vou e te digo, as abundâncias na natureza são de esse cara aqui, 75% de todos os cloros. Esse cara aqui, 25% de todos os cloros. Ou seja, se eu pegar um punhado de cloro assim e for analisar, 25% desses cloros que estão aqui no meio desse balão que eu peguei são cloro 37. 75% são cloro 35. Primeira pergunta. Tem como, facilmente, eu separar os cloros 35 dos cloros 37? Acho que facilmente não. Facilmente não. Beleza? Então, para eu aferir, para eu separar 1 mol só de cloro 35, para que pese 35 gramas, é um inhame. É difícil pra caramba. Segunda pergunta. Então, se eu for contar a massa molar do cloro, a massa molar, né, a massa de 1 mol, né, não? Sim. Uhum. Aí agora vocês acabaram de me responder que para eu separar só 1 mol de cloro 35 é muito difícil. Se eu separar 1 mol só de cloro 37, também é muito difícil. Quando eu pegar 1 mol de cloro, separar aqui 1 mol de cloro, você vai ter 75% do cloro 35 e 25% do cloro 37. Ou seja, é misturadinho. Você acha que esse 1 mol aqui, qual é a massa que a gente coloca para esse mol? 35, 37 ou alguma outra coisa? Outra coisa. Que coisa? Não sei. Não, na verdade. Ah, não sei, calma. Eu não acho que seja 35, também nem 37. Eu acho que deve ser a média dos dois, eu não sei. Então você daria Porque 36. é. Ou não. Não sei. Ou pode ser 35 porque ele é a maior, ele ocupa a maior parte. É uma média, mas não uma média aritmética. A média aritmética só pega os dois valores possíveis e traça uma linha no meio. Nesse caso, você acha justo eu traçar uma linha no meio, sendo que tem bem mais do cloro 35? Não é Não. justo. Aí a média é ponderada. E veja que isso aqui, galera, não é uma decisão humana. Depois eu explico a parte matemática que tem disso aqui, na lógica disso aqui. Mas a conta a gente faz assim, ó. A gente vai pegar 35 vezes a abundância, que é de 75%, né, 0,75, mais 37 vezes a abundância, que é 25%, ou seja, 0,25, dividido pela abundância total, que é 100%, ou seja, 1.
média ponderada, tá? Não sei se vocês já viram isso em matemática. Já viram média Uhum. ponderada? Pronto. Isso aqui Sim, vai mas dar... não lembro. Já fica aí de intenção para revisão. Quando você fizer essa continha aqui, você vai ter um resultado de 35,5. E se você olhar na tabela periódica, você vai ver que a massa molar do cloro é 35,5. Veja, tem como um cloro ter massa 35,5? Tem. Muito bem, não. Por que não? Meu Deus. Como é que a gente calcula a massa de um átomo? Prótons mais nêutrons. Prótons mais nêutrons. Sim. Vamos aqui comigo. Tem como ter meio próton? Não. Quando você quebrou um próton no meio, você destruiu Hiroshima e Nagasaki. Não é isso? Uhum. A bomba Sim. atômica é uma bomba de fissão nuclear. Você não quebra prótons no meio. Não existe meio próton. Se não existe meio próton, não tem como ter uma massa 35,5. Tá entendendo onde eu tô chegando aqui? Onde eu tô querendo chegar? Uhum. Esse vírgula 5 aqui é o meu problema, porque eu não tenho meio próton nem meio nêutron. Então são só números inteiros. Ou a massa é 35, ou é 36, Isso ou é massa 37. atômica ou massa molar? Atômico. Estou perguntando aqui sobre massa atômica, né? Não tem como um Mas átomo na de tabela cloro, periódica não tem elemento que tem massa quebrada? mas aí é a massa molar. É exatamente aí que eu quero chegar. Presta atenção. Um Sim. átomo não tem como ter massa 35,5. É tanto que as massas possíveis para o cloro são 35 ou 37. Um átomozinho sozinho não tem 35,5. Mas se eu juntar um mol de átomos, pode ter 35,5 gramas. Sabe como? Eu vou pegando aqui, ó, peguei um atominho 35, outro atominho 35, outro atominho 35, 35, 35. E se eu pegar só 35, a massa total seria de 35 gramas nesse 1 mol. Concorda? Sim. Mas aí, quando eu boto um 37, só de eu colocar um 37, você acha que a massa vai ser 35 agora? Não. Vai ser um pouquinho mais, né não? Eu botei uma paradinha mais pesada ali. Compreende? Uhum. Imagine que isso aqui seja tudo Sim. 35. Todos os átomos aqui são átomos 35. Aí a massa total é 35 gramas desse 1 mol, beleza? Uhum. Se eu tiro esse 35 e substituo por um 37, a massa já não é mais 35 gramas, já é um pouquinho maior. Percebe? Sim. Se eu tiro outro e substituo outro e substituo e vou substituindo, aí a massa ela vai aumentando de 35. Concorda comigo? Uhum. Beleza. Sim. E aí, se eu substituo 25%, a massa vira 35,5 gramas. Se eu tivesse substituído 50%, a massa seria 35,5? Não ia mudar. Ia mudar para mais ou para menos? Para Era mais. 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 Porque eu estou tirando mais do menor, substituindo por mais do maior. Entende? É por isso que a abundância ela é importante no resultado final da massa. Isso aqui não é uma parada que a gente simplesmente decidiu fazer. Ah, vamos dizer que é assim. Não, é assim. A gente só encontrou um modelo matemático de calcular por que, que é assim. E a gente leva em consideração a abundância. Se essas abundâncias aqui fossem de 50% e 50%, quanto seria a massa molar? Se a quantidade de cloro 35 que a gente tem fosse igual à quantidade de cloro 37 que a gente tem, quanto seria a massa molar do cloro? 36. 36. Perfeito. 36. Sério? Aí seria uma massa, uma média ponderada, por quê? Aliás, ponderada não, uma média aritmética, por quê? Porque a quantidade de um é igual à quantidade de outro, do outro, então o peso que esse cara tem na conta final é igual ao peso que esse cara tem na conta final. Aí a média seria exatamente no meio, 36. Entendeu? Oi?
acho que Júlia caiu de novo. Show de bola, show. Ah, ela disse show de Show, bola. show. Show, muito show. Beleza? Filezinho? Já são 11. Filé. Beleza, então todo mundo entendeu massa molar, não é isso? Se você for olhar na tabela periódica, tem um bocado de massa que é quebrada, certo? Então, tipo, 32,3, quer dizer, 32,3 não, mas tem 40,1. Esse vírgula 1 é porque está considerando os isótopos, porque a gente está contando massa molar. Massa molar é a massa de... Machucou agora. Massa molar é a massa de 1 mol. Então, você tem que contar os isótopos lá presentes. Tranquilo? Se você for pegar o hidrogênio, a massa molar do hidrogênio é tipo 1,014, um negócio desse. Porque você não tem só hidrogênio 1, você tem hidrogênio de massa 1, você tem o deutério, que é o hidrogênio de massa 2, e você tem o trítio, que é o hidrogênio de massa 3. Esses dois aqui são bem raros, quase não existem, mas existem. Aí conta na massa molar. Por isso que você tem esse a mais aqui do 1. Beleza? Belezinho? Mas, Podemos prosseguir? Posso colocar umas continhazinhas aqui para a gente brincar? Ok, então vou botar 2 questões aqui. Beleza. Eu fui tentar fazer isso aqui, ó. E risquei. Oh, meu Deus. Eita, burrice, tá? ô professor, história interessante. Você tá escutando? Tu falou igual um robô agora, não deu para entender, não. Agora você está escutando Alô, tô escutando. uma história interessante. Eu acho que eu falei para o senhor, eu já reprovei de ano, né? Sabia, não. E, enfim, aí eu, tipo, química era a matéria que eu mais odiava, no fundo do meu coração. Eu odiava a professora. Eu queria que ela eu falava, nossa, eu quero que essa professora sucumba. Tá gravado no YouTube. Odiava a matéria. Não. Ah, é verdade. Mas sim. Ah, é verdade. Tá, ficou baixinho e travando por causa da internet. Enfim, você tá ouvindo agora? Agora ficou alto de novo. Agora. Uhum. Mas é interessante vocês ouvirem. Porque depois que eu reprovei de ano, eu fui fazer a minha prova de química. Pô, ela passou, claro, a gente teve um mês de aula e tal. E eu fui fazer minha primeira prova de química. Professor, você não tem noção, eu tirei 10. Quando eu tirei 10, foi tipo assim,
Foi a sensação, a melhor sensação que eu tive da vida dentro da escola, assim. Nada se Superação, compara o com nome. aquilo. E eu minha amiga, porque essa professora, assim, ela só conversava com os alunos que prestavam atenção na aula dela. E eu odiava muito no ano que eu não tinha reprovado, porque eu não prestava dela, eu não tava nem aí. Aí a gente passou a ver amiga, porque Agora o finalzinho não deu para tipo, escutar. eu falei pra ela assim, que a gente virou muito amiga. Antes a gente não era amiga porque eu não prestava atenção na aula dela. Hum. Mas é interessante porque eu percebi que não era sobre. Não era sobre Caio. Não era sobre suspense. Voltou. Voltou? Voltou, acho que voltou. Caiu quando tu estava dizendo não era sobre, aí caiu. Dá pra ouvir agora? Dá. Eu entendi que não era sobre a matéria que eu não gosto. Tipo, sempre vai ter alguma matéria que a gente não vai gostar. Mas era porque eu realmente estava muito. Tá dando não, bicho. Travou tudo de novo, a internet tá bichada. Oi? Que Não. Nem com todo o esforço do mundo dá pra montar esse quebra-cabeça, não tá dando. Já podem começar a fazer, antes de começar a fazer isso aqui, hidróxido de magnésio. Qual é o hidróxido de magnésio? Como é o composto hidróxido de magnésio? HMG. Não. MGOH. Não, MGOH Faltou um negocinho aí. 2. MgOH2. Explico-lhes. Antes, deixa eu só responder a parada de Bruno aqui. Não foi experimento para descobrir isso, né? Na real, isso é um conceito matemático até tranquilo, assim, bem consolidado de se fazer, sabe? A abundância do elemento influencia no peso que ele vai ter, na importância que ele vai ter no resultado final. Se você tem o leve e o pesado em mesmas quantidades, o resultado final vai ser no meio. Se você tem mais do leve do que do pesado, o resultado final vai pender para o valor do leve. Se é o contrário, vai pender para o valor do pesado, tá ligado? É uma média aritmética. Média aritmética muito usada, não só para isso, da massa molar, mas para várias outras coisas. Esse conceito aí foi tranquilo da galera que vive disso achar. Mas vamos lá, magnésio. Qual a família do magnésio? Diga para mim aí, please, que é por favor em inglês. Só se quiser também, tá? 7. Não. Hum, Meu irmão, vocês não decoraram a 4. tabela periódica ainda. 2A, galera, magnésio. Bela, meu Deus. magnólia. Na verdade, eu não quero nem... Eu botei cálcio aqui e aqui escrevi magnésio. Eu tô burro. Vamos falar com cálcio. Que também é da família 2A. Bela Magnólia casou K de cálcio, o seu Barão Raposo. Beleza? Ah, sim, o processo de achar que existem 3 hidrogênios. Aí, cara, eu não sei, realmente é complexo pra caramba isso aí. Mas eu acho que pode ter vindo justamente, eu acho, tá? Que pode ter vindo justamente de experimentos empíricos com a massa. Você pega 1 mol de hidrogênio certinho e você vai aferir a massa e não deu 1, deu um pouquinho mais que 1. Isso já é uma boa dica para você entender que tem mais de um isótopo, tá ligado? Que tem hidrogênios que não tem massa 1, tem um pouquinho mais. Agora, como fazer para isolar eles, cara, foi até uma boa, vou até pesquisar. Com certeza deve ter alguma coisa no YouTube interessante a respeito disso. Difícil é achar.
Você procura do jeito errado, você só vai ver aula disso. Você não vê documentários assim. Mas vamos lá. Cálcio, qual a família do cálcio? Diga para mim. Família do 6. cálcio. 2, acabei de falar, 2A. Bela Meu Magnólia Deus. casou. Galera, Meu Deus do céu. Vai dar cálcio é da certo. família 2A. Se ela é da família 2A, quantas ligações vai fazer? Sem pressa para responder, sem puxar da memória. Elabora. 2. 2 ligações, quer perder 2 elétrons. Então tá aqui o cálcio, vai fazer 2 ligações. É uma base. Como é que eu sei que é uma base? Pelo nome, hidróxido de cálcio. Quer dizer que está ligado a hidroxilas para serem fornecidas. É uma base. Então, o cálcio, que faz 2 ligações, vai se ligar a 2 hidroxilas. Beleza? Então, o hidróxido de cálcio é o CaOH2. Agora, veja. Giovana respondeu algumas coisas, apesar de ter errado. Algumas pessoas responderam, outras não e tal, mas eu não vou mais desacelerar as aulas porque vocês não decoraram a tabela periódica ainda. Paciência. Já tem um tempo que eu peço, tem um momento em que vira decisão. Se você não decorou ainda, é porque você, em momento nenhum, decidiu parar para ignorar. Não tem desculpa mais. Beleza? A gente vai seguir. Hidróxido de cálcio, então, é o CaOH2. Aí eu tô perguntando aqui, ó, quando você pega 7,4 quilos, que dá, no caso, né, 7.400 gramas de hidróxido de cálcio e joga na água, quantas hidroxilas foram liberadas ao todo, assumindo que o grau de ionização alfa é de 100%? O que é que isso quer dizer aqui, grau de ionização alfa sendo de 100%? Que ele doou todos os elétrons? Na verdade, por bases serem compostos iônicos, eles já tinham doado. Mas é que É quebrou como se tudo. não tivesse sobrado nada. Sobrou nada. Tivesse. Todos os CaOH2 viraram menino, Ca mais 2 OH menos. Todos eles se quebraram, beleza? Não sobrou nada sem quebrar. Tranquilo? Aí o que eu quero saber é quantas hidroxilas foram liberadas. Tenta fazer aí. Enquanto isso eu vou criando aqui a questão 2. Pois é. Qual foi a tua pergunta, Trigueiro? Quantas hidroxilas foram liberadas ao todo? 2. 2 para cada hidróxido de cálcio, no caso, né? Mas não tenho só um hidróxido de cálcio. Eu estou usando 7,4 kg de hidróxido de cálcio. Tem hidróxido de cálcio pra caramba aí. Ai, não sei. Tenta aí. Ai, mas quem fala? Vou tentar. Ô, Trigueiro, aí eu vou usar a mol, né? Vai usar. Se conseguir fazer sem usar, pode tentar também, que bronca não.
Ô, Trigueiro, eu Hum. vou. Vai ser 40 gramas, né? De cálcio Em 1 mol, para sim. para 1 mol. Isso. Tá certo. Tá aí a questão 2 também. E aí, tá saindo alguma delas? Aham, tô tentando aqui.
Ô, Trigueiro, se a hidroxila... Calma. Hidróxido é a base, né? Hidróxido de cálcio é a base que tem um cálcio e duas hidroxilas. Aí, Molécula. o que libera H+. Não, OH+ é base, Nenhum. né? OH- é a base. OH-. E Nossa. H+ é ácido. Ácido, tá Por certo. uma das definições, né? Uhum. Hum. 11h40, galera. Eu vou dar mais 5 minutos, depois eu preciso pegar para a gente poder concluir, tá? Ô, Trigueiro, Pois note, que é pois não em vê inglês. só. Vê só. Eu fui calcular... Eu não sei nem o que foi que eu calculei aqui. Mas deu 1 mol para o cálcio, né? Para cada cálcio é 40 gramas. Aí Isso. depois eu fiz uma regrinha de 3. Hum. Aí no final deu 185 mols. Tá errado, não tá? Sei lá, eu crio essas coisas na hora, assim. No final, a gente faz juntos. Porque, era isso que eu ia te dizer. Tá 7,4 quilos. Ah, é do composto todo, né? Isso. Ah, meu Deus do céu. Posso dar-lhe? Uhum. Siba! Vamos lá, galera. Pay attention, que é preste atenção em inglês. Vou change a cor aqui para white. Vamos lá, fazer a primeira questão aqui primeiro, tá? Lembrando daquelas 3 paradinhas, as 3 perguntas para depois de toda a regra de 3, que é para você se guiar enquanto você estiver estudando, para você se guiar se você está aprendendo mesmo, se o que você faz está fazendo sentido. Se não, isso é muito comum, galera, é muito comum. Você fazer uma porrada de conta e no final você não sabe mais o que é que você está contando, se você está calculando, beleza? Então você pergunta o que, de que e onde. Depois que você achar um resultado numa regra de 3. Sempre que você fizer uma regra de 3, se tiver o resultado, você pergunta, esse resultado é o quê? De quê? Onde? Beleza? Para você se enganchar na questão, isso vai facilitar com que você esteja sempre amarrado num caminho lógico. Então vamos lá, change para white de novo. Se alone é ver só em inglês. 7,4, meu Deus. Eu acho que dessa vez eu me superei com Cialone, mas vamos lá. 7,4 quilos é a mesma coisa de 7.400 gramas. Você concorda comigo? Pelo menos isso eu fiz certo, meu Deus. Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz, tu já fez certo 100%, 1 para 1 até agora. Vê só, por que eu estou botando 7.400 gramas? Porque tem isso aqui, ó. O cálcio é 41. Um mol de cálcio, vamos botar aqui, 1 mol de cálcio vai ser 40 gramas. De oxigênio vai ser 16 gramas. De hidrogênio vai ser 1 grama. É tudo em grama. Então eu vou botar essa parada aqui em grama também. Para facilitar. Posso? Alô? Pode. Então, obrigado. Certo.
de hidróxido de cálcio foram jogados em água. Pausa. Primeira coisa. Se ele está pedindo aqui, ó, quantidade, eu não vou trabalhar com massa. Se ele está pedindo quantidade, eu quero trabalhar com mol. É ou não? É. Então, vamos logo calcular quantos mols de hidróxido de cálcio tem, certo? Como é que eu faço isso? Aí eu vou lhes dar essa dica maravilhosa aqui agora. Tatua isso aqui no braço de vocês. Vou botar de verde. Você tem 1 mol. Aí, 1 mol você tem massa em grama. Você tem 6,02 vezes 10 a 23 e você tem 22,4 litros nas CNTP. Isso aqui a gente vai ver só depois, só mais para frente. Por enquanto não, tá? E isso tudo aí está conectado com 1 mol. Essas são as possíveis regras de 3 para você começar, certo? 1 mol de qualquer elemento está para a massa dele em gramas. 1 mol de qualquer elemento está para 6,02 vezes 10 a 23 desse elemento, unidades desse elemento, beleza? Ou 22,4 litros se for um gás, mas, de novo, essa parte aqui a gente vai deixar para depois. Por enquanto, a gente não vai focar nela, não. Deixa eu tirar aqui. Gente, vamos lá. Volta para cá. Certo. O que é que eu quero? Eu quero descobrir a quantidade. Quantidade está em unidade. A unidade está aqui, ó. E o que é que ele me deu? Ele me deu a massa em gramas. Você está vendo aqui alguma conexão entre massa e quantidade? Nota de novo. Para vocês não me deixarem sozinho, tá? De novo, de novo. Você está vendo alguma conexão entre massa e quantidade aqui nesse esqueminha? Calma, deixa eu tentar raciocinar. Sim, não? Cadê? Se você está com a massa e quer chegar na quantidade, só se for passando pelo mol primeiro. É ou não? Uhum. Não tem nenhuma conexão direta entre massa e mol e quantidade. A única conexão entre massa e quantidade é o mol. Então, ó, da massa você vai descobrir o número de mols e do número de mols você vai descobrir a quantidade. Beleza? Por isso que esse esqueminha aqui ele é bem interessante, bem relevante, porque ele te guia nas regras de 3 enquanto você está entendendo o assunto. Depois, quando você faz questões suficientes, isso aqui fica muito obsoleto. Você já vai estar entendendo tudo que você está fazendo. Mas vamos lá. Procura entender aqui comigo. Essa quantidade que ele deu aqui está na massa. Ele me deu um peso, assim, ele disse, ó, toma aqui, tem 7,4 quilos de hidróxido de cálcio. Ah, eu quero saber quantos mols de hidróxido de cálcio tem nesses 7,4 quilos. Então, o que é que eu faço? Como é que eu começo a regra de 3? 1 mol está para a massa em gramas. Então, eu vou começar aqui, ó. 1 mol de CaOH2 está para... Qual é a massa do CaOH2? 40. Eu vou colocar aqui e você me diz por quê, tá? 74 gramas. É. Porque é o composto todo, né? Porque é o composto todo. Então, você tem que levar em consideração. Dá para somar todos, não, né? É para somar todos. Você vai levar em consideração a massa do cálcio e a massa das duas hidroxilas aqui, ó. Ele tem 2 hidroxilas. Cada hidroxila é um oxigênio e um hidrogênio. Então, cada hidroxila é 17. É 16 mais 1. E ele tem 2, então vai para 34. 34 com 40, 74 gramas. Fechou? Aham. Beleza. 1 mol de hidróxido de cálcio, 74 gramas. Mas na questão, a gente só tem 74 gramas? 74 gramas? Na questão, a quantidade que eu estou calculando é 74 gramas? Não, é 7.400. 7.400. Então, ó, 7.400 gramas está para X, correto? Uhum. Não. O que é que está de errado aí? A ideia está correta. Foi que eu errei.
A ordem? A ordem é grama embaixo de Isso. grama, galera. O 7.400 é aqui, ó. Isso aqui é outra parada que a galera erra muito, tá? Principalmente no início. 7.400 gramas está para X mols. Aí, quando você fizer essa conta aqui, essa é bem rapidinha, né? Daqui para cá, você acrescentou 2 zeros. Então, aqui são 100 mols. X são 100, o quê? Mols. De quê? De hidróxido de cálcio. Onde? Em 7,4 quilos. Nesses 7,4 quilos, a gente vai ter 100 mols de hidróxido de cálcio. Concorda? Sim. Então, quantos mols de hidroxila são liberados? Todas. Que dá quantos mols? Todas, concordo. Mas dá quantos mols isso? 100? Não, Tá zero, não? também não. Faz a regra de 3. Tá certo, mas também não precisa. É bem claro aqui o número. Eu vou falar e aí você tenta entender. A resposta é 200 mols. Por que 200 mols? Por causa da quantidade de hidroxila? Perfeito. Cada hidróxido de cálcio libera quantas hidroxilas? Esse cara aqui, ele se quebra em 3 partes. Ele se quebra em uma hidroxila, outra hidroxila Tipo, libera... e um Ca mais 2. São 2 hidroxilas, mas não são 2 compostos. Não, é um composto só se quebrando em 3 partes. Uma hidroxila, outra hidroxila e um Ca mais 2. Então, aqui, ó, ao todo, para cada hidróxido de cálcio, você tem 2 hidroxilas liberadas. É ou não? É, Então, se mas você não faz tem sentido, porque 100 mols faz desse cara, quantos mols de hidroxila você vai liberar? 200 mols. Deixa eu ver aqui se eu pego um bagulho para fazer sentido desse. Me gabei que aqui nessa linha tem tudo que eu preciso, dessa vez não tem. Talvez tenha. Aqui não tem. Ok, talvez isso sim. Certo. Vou pegar o grafite de novo. Aqui o que você tem é um grafite com 2 bregacinho enferrujado de grampo. Certo? Tá dando para ver aí? Uhum. Certo. Quantos compostos tem aqui ao todo? Um só, que é cálcio com 2 hidroxilas. Concorda? Isso aqui é o hidróxido de cálcio. Fechou? Alô? Sim. Quando ele quebra... Calma. Calma. O que é hidroxila aí? Hidroxila são esses bagulhinhos aqui enferrujados. Sim. Não caiu no chão agora. Nossa, meu Deus do céu. Tô nem vendo mais. Pronto, voltei. Voltamos à programação normal. Se eu conseguir colocar essa miséria aqui. Pronto. Você consegue enxergar aqui a hidroxila com os 2 bagulhinhos, né? Uhum. Certo. Hidroxila é o lápis. Hidroxila não. O cálcio é o lápis. E cada hidroxila é esse bregacinho enferrujado. Isso aqui Sim. é o hidróxido de cálcio. Fechou? Sim. Uhum. Uma coisa só. Quando essa uma coisa quebra, ela se separa em 3 negócios. Você tá vendo? Uhum. Cada um hidróxido de cálcio dá origem a 2 hidroxilas e um cálcio. Sim. Então, se eu tiver 100 hidróxidos de cálcio, quantas hidroxilas vão ser liberadas? 200. Cada hidróxido de cálcio libera 2 hidroxilas. Se eu tiver 2 hidróxidos de cálcio, serão 4 hidroxilas. Se eu tiver 50, serão 100 hidroxilas. E por aí vai. Conseguiu compreender esse pedaço? Uhum. Vê que não é uma soma, é uma quebra. Entende? Uhum. Beleza. Então aqui, ó,
quando a gente descobriu que temos 100 mols de hidróxido de cálcio, a gente vai ter 200 mols de hidroxila liberadas. E 100 mols de íon cálcio liberados. Você concorda? Tá aceitando ou tá entendendo? Aceitei. Não, aceitei e entendi. Entendeu também? Entendi. Beleza, então vou deixar para lá. Se você está dizendo que entendeu, eu vou acreditar. Eu entendi, não foi o exemplo que tu deu. É exatamente. Entendi. Vou até mudar de cor para a gente terminar agora. Porque, veja, o que eu estou pedindo é a quantidade, não quantos mols. Eu estou pedindo a quantidade total. E agora, se eu sei que são 200 mols de hidroxilas, como é que eu faço para descobrir quantas hidroxilas mesmo? Calma. Se em vez de 200 mols fossem 200 dúzias, como é que você faria para descobrir quantas hidroxilas ao todo eram? Multiplica por 12. Pois é, mas não é dúzia, é mol. E aí? Então seria multiplica 6 pelo valor vezes do mol. 10 a 23? Exatamente. Você sabe que cada 1 mol vai ter 6 vezes 10 a 23. Qualquer coisa. Se a gente tem 100 mols, vai ter Y. Aí você faz a regra de 3 aqui, você vai ver que Y é igual a 600 vezes 10 a 23. Por que tu também usou só o cálcio? Porque eu sou burro. O quê? 200 mols. Tá certo. Parabéns. Não é de cálcio que a gente está calculando. A gente está calculando hidroxila. Muito bem. Very good. Quer dizer, muito bom em inglês. Então, não vai dar 600 vezes 10 a 23. Vai dar 1.200 vezes 10 a 23. Também, eu posso andar 3 vírgulas aqui. Isso aqui vai ser 1,2 vezes 10. Aí, as 3 vírgulas que eu andei, eu compenso aqui, ó. Se eu diminuir de um lado, eu aumento do outro. Aqui vai ser 10 a 26. Essa é a resposta. Você vai ter 1,2 vezes 10 a 26 hidroxilas liberadas em 7,4 quilos de hidróxido de cálcio jogados à ionização de 100%. Deu para entender? Por que só usou a hidroxila? Porque eu só estou perguntando da hidroxila. Ah, sim, verdade. Filé? Eu podia estar perguntando só do cálcio, eu podia estar perguntando íons total. Se eu estivesse perguntando íons, esse aqui é um íon, ânion. Esse é outro íon, ânion. Esse é outro íon, cátion. Então, não seriam 200 mols, seriam 300. São os 200 de hidroxilas mais os 100 de cálcio. Entende? 200 de... Como assim? Mais 200 não é mol? 200 mols de hidroxila com 100 mols de cálcio. Se eu estivesse perguntando de íons totais. Beleza? Hidroxila é íon, mas o cálcio também é íon. Mas 200 mols é íon? 200 mols de hidroxila. O que é um íon? Quem lembra? Eu sei, meu Deus. É um átomo que não está neutro. Isso. Então, pronto, a gente pode contar essa hidroxila como sendo íon. Mas o cálcio aqui não é íon também? É. Nessa questão que estava pedindo hidroxilas, a gente só contou isso e isso. Mas se ele estivesse perguntando de íons, a gente contaria isso aqui também. Concorda? E se em vez de pedir hidroxilas, ele tivesse perguntado quantos cálcios foram liberados, a gente contava só isso e não contava as hidroxilas. Percebe? Aí ia ser 100 mols só. Aí seria 100 mols. Se ele estivesse perguntando íon, seria 300 mols. Deu para entender? Ah, entendi. Inclusive, é assim que se estuda a questão, tá? Você mudando as coisas e vendo as consequências em quais partes da conta. Porque essa parte aqui, ela seria praticamente idêntica. Já aqui, a gente teria uma consideração diferente. Beleza? Todo mundo conseguiu entender essa primeira questão? A gente já está aqui no talo da hora, mas eu quero resolver essa segunda. Posso apagar tudo? Pode. Pode. Isso. Tame. Aqui. Tame. Vamos lá. A segunda questão é mais cabulosa. Eu tenho 2,08 quilos, que é a mesma coisa de 2.080 gramas, de FeO3, trióxido de ferro. São colocados em estufa
até que seja transformado em FeO. O que está acontecendo aqui? Eu vou botar a reação aqui, a gente não vai precisar usar ela ainda, tá? Eu quero tentar deixar o máximo de estequiometria para mais tarde, para quando a gente for ver entrar pesado nessa parte de estequiometria e tentar trabalhar só com mol por enquanto, apesar de que tem estequiometria na questão que a gente resolveu, nessa questão, enfim, tentar separar. O que está acontecendo é isso aqui, ó. Você tem FeO3, que está se transformando em FeO mais O2. Tem oxigênio saindo desse cara e sendo liberado, beleza? O que eu quero saber é justamente qual é a massa de oxigênio que foi liberada depois de eu esquentar esse óxido de ferro aqui, esse trióxido de ferro. Beleza? Todo mundo entendeu o que está acontecendo aqui? Uhum. Quem não entendeu, fale aí, por favor. Eu não. Não fala, não entendeu, como é? Eu não entendi. Beleza. Você tá vendo que tem FeO3 aqui, né? Alô? Aham. Pronto. Fica aqui comigo, tá? FeO3 é ferro ligado a 3 oxigênio. Eu vou fazer uma ligação assim. A gente sabe que não é assim, tá? Mas é só para você visualizar. Esse é o FeO3. Quando eu esquento ele bem muito, o que acontece, teoricamente, é isso aqui, ó. Você tira esses 2 oxigênios e eles se ligam um ao outro e são liberados. Beleza? Aham. O cara que era FeO3 agora é somente FeO, óxido de ferro. Ele era trióxido de ferro, virou óxido de ferro. Fechou? Uhum. Você acha que a massa dele muda quando isso aqui acontece? Acho que sim, porque perde oxigênio. Perfeito. Ele fica mais leve, né, não? Uhum. Essa massa, essa diferença de massa é justamente o oxigênio que foi liberado, ou não? Uhum. Então, a pergunta é justamente essa. Ele quer saber qual é a massa de oxigênio que foi liberada nesse processo. Ou seja, a gente vai pesar o trióxido de ferro, a gente vai pesar o óxido de ferro e a gente vai ver a diferença. A diferença é o oxigênio que foi liberado. Uhum. De boinha? Podemos? Aham. Aham. Então vamos nessa. O ferro, 56U. O oxigênio, 16U. Então, o trióxido de ferro, que é o FeO3, ele vai ter 56... Muito velho mesmo. 56. E aqui, a gente vai ter 16 vezes 3. Não é não? Sim. Aí a gente faz o que com essas massas? Diga para mim. Soma. Soma tudo, não é não? Vai dar um total, fiz uma ágil conta aqui de cabeça, vai dar um total de, olhando aqui para minha cabeça, 104 U. Então, se eu pegar 1 mol de FeO3, qual é a massa que a gente encontra? 104. 104. Cavalo vapor, 104 telhados de casa, Mas 104 gramas. Isso aqui é importante, porque a gente está trabalhando com mol agora, tá? que onda, agora que eu entendi, tu falando. Você perguntou. Eita, eu esqueci, foi. Não. Ô, Trigueiro, é 56 mais 16 vezes 3, né? Isso, porque aqui tem 3 oxigênios. Então, é 16 de cada oxigênio desse. Beleza? Certo. Uhum. Peraí, que tem alguém falando no Por chat. que eu não poderia fazer 56 mais 16, já que não tem mais 2 oxigênios? Peraí, só um minutinho, que eu estava lendo que rolou aqui no chat. Veja bem, uma forma de resolver essa questão é você calcular justamente a saída por mol, né? Em vez de a gente pegar a quantidade de a massa do trióxido de ferro, comparar com a massa do óxido de ferro, a gente pode calcular somente o que saiu, em vez de calcular com o que ficou. É uma forma de resolver essa questão também. Não tem nada de errado, nem a forma que eu estou fazendo é melhor ou pior do que a outra, mas como eu disse, eu quero pegar o que tem de estequiometria e empurrar um pouquinho para frente. Por hora, eu quero trabalhar mais com o mol mesmo, só com o mínimo de estequiometria possível, trabalhar mais com mol, com negócios estáticos. Essa é uma saída bem elegante, diria até que é mais rápido de se fazer, mas cuidado, tem mais margem para erro aí também. Você não pode considerar somente 32 gramas. São 32 gramas por mol de trióxido de ferro, tá? Da saída do oxigênio.
Sim, agora diz aí, Giovana. Ah, tu não tava me explicando, não, é? Eu estava respondendo o negócio do chat. Ah, Vai agora. é tipo assim. Por que eu não posso usar. Se só tem. Agora só tem um oxigênio, Aham. por que eu não coloco só 56 mais 16? Porque isso aqui, a gente está aferindo a quantidade de oxigênio de antes de Hum. sair. Porque, veja, a gente tem a massa, Ah, sim, beleza. entendi. Eu entendi agora. Justo, porque a gente tem que saber quantos mols tem para poder saber a massa de depois. Vamos tentar fazer isso aí, Uhum. porque aí a gente pode até tirar dúvida de outras pessoas também, tá? Vamos calcular a massa do óxido de ferro. Vamos lá. 1 mol de óxido de ferro. Quantos gramas? Vai dar 56 com mais 10, 66 com mais 6, 72. 72 gramas. Beleza. Qual é a massa total de óxido de ferro que sobrou? Aí vai colocar 104 gramas. 104 gramas é a massa de um mol de trióxido de Ah, meu ferro. Deus. Sei. Para a gente saber a massa que sobrou, que é isso aqui, o Y, a gente tem que saber quantos É mols tem. 56. Ah, A gente tem que saber quantos aham, mols tem. E verdade. para a gente saber quantos mols tem, a gente vai usar o trióxido de ferro. Vamos lá? A gente colocou 2.080 gramas aqui, ó. 2.080 gramas. Se 1 mol são 104 gramas, então 2.080 gramas dá quantos mols? X. Aí você vai fazer a regrinha de 3 e você vai ver que X é 20 mols. Concorda? Uhum. Esses 20 mols de trióxido de ferro serão, depois da reação, 20 mols de óxido de ferro. Concorda? Sim. Então, aqui serão 20 mols de óxido de ferro. Aí, Y. Agora fica mais fácil, né? Agora fica possível de você resolver. É só você contar 20 vezes 72, que vai dar 720, 1.440. Y vai dar 1.440 gramas. Ou seja, você tinha 2.080 gramas, sobrou 1.440 gramas. E a diferença? A diferença é o oxigênio que foi embora. Entendeu? Uhum, entendi. Pronto, galera. Já passamos bastante aqui do tempo da nossa aula, então eu vou encerrar a gravação. Até logo para você do YouTube.